Eu acho é mais fácil, viu, Fábio Marchiori, dar uma aula sobre cristologia do que falar sobre educação de filhos. Muito mais fácil. É um assunto realmente muito delicado. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio. Está gravando, Michele? Obrigado. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Eu vou ser bastante seletivo aqui no que eu vou dizer, porque tem muito assunto. E a minha esposa deu uma olhada aqui na minha aula para ver se tinha alguma heresia. E ela falou assim: você não vai conseguir dar isso tudo. De fato tem muito material, né? Oi? É só tirar as heresias que dá tempo, né, Isaac? Exato. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Eu vou pedir para a Michele fazer essa leitura, Michele. Assim eu economizo as minhas tosses. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Obrigado, Michele. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, tendo também diante de nós o grande desafio de falar sobre educação de filhos à luz da tua palavra. E este é o momento, Senhor, em que nós precisamos tirar as botas do nosso orgulho e calçarmos as sandálias da nossa humildade. Porque não sabemos todas as coisas, não temos uma receita pronta. Entretanto, temos a tua palavra que nos instrui, que nos guia e nos direciona naquilo que é correto. Então, Senhor, abre o nosso entendimento e ajuda-nos a pensar biblicamente sobre a criação de filhos para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tem irmãos aqui que já criaram seus filhos, né? Já estão com os netos. Por que essa aula é importante para você? Para que você instrua outros também. Tá? Eu estava lendo um livro, aliás, li muitas coisas para preparar a aula. E um autor que eu vou usar bastante aqui, que é o Ted Tripp, ele fala assim: agora eu já criei os meus filhos, e eu os vejo criando os filhos deles. Mas eu vejo quão importante ainda é instruir os meus filhos, como eles instruirão os filhos deles. Tá? Então a gente tem muita coisa para aprender aqui, rever também. Apaga aqui para mim, Thiago, por favor. Não jogue na loteria. Você não vai ganhar. 4 imagens. Eu quero que vocês pensem sobre essas imagens. Imagens valem mais que palavras. Primeira imagem. O que vocês estão vendo aqui? Essa aqui, ó. Oi? Querendo a atenção do pai. Uma criança, tipo assim: e aí, pai, você não vai falar comigo? Criança Eu tô aqui. ignorada, né? Oi? Ignorada, né? Criança ignorada. E o pai, o que ele está fazendo? Tá Eu não acho que ele está trabalhando, não. Eu acho. Tá sorridente. Eu acho que ele está vendo as ações dele subirem na bolsa de valores. No Instagram e no celular, entendeu? Tá trabalhando. Tá jogando videogame. Ou não, né? Deve estar jogando Enduro, provavelmente. Ok, então um filho ignorado. Segunda imagem, o que a gente vê aqui? Não necessariamente mimado. Um filho fazendo pirraça. Como é que ele está fazendo aí, Daniel? Aí já deve estar no. Daniel, parece que é ele, viu? Ele está fazendo pirraça. Tipo assim: eu não vou, me larga, né? Eu não quero, né? Uma coisa assim. Bem no shopping, né? E aqui, o que a gente está vendo nessa imagem? Disciplina. Alguma coisa que fez. Não necessariamente. Só repreendendo. Repreensão. Avisando. Quando
pai pode estar dando uma disciplina, uma bronca, ou o pai pode estar agredindo o filho verbalmente também. Seu miserável! Quem você pensa que é? Olha o seu tamanho para falar comigo! Não é assim? Já viram essa cena? Não é assim? Quem coloca comida nessa casa sou eu! Não é? Então você tem que me respeitar! Talvez seja isso. E essa cena que a gente vê? Um sonho. Um sonho! Dream! Um sonho! Não, vamos falar sério agora. O que a gente está vendo aqui? Uma família unida, não é? O que eles estão fazendo aqui? Qual atividade? Isso. Uma leitura, uma história, alguma coisa assim. Uma família junta, fazendo uma coisa conjunta, uma coisa que traz crescimento. Talvez você se identifique com algumas dessas cenas aqui. Talvez você já fez isso aqui. Quando você for com o celular na mão e deixou seu filho lá, né, tirando caquinha do nariz e botando atrás do sofá. Talvez você já viu, ou na boca, né? Talvez o seu filho já tenha feito isso. De uma outra forma, talvez. Mas eu não quero essa blusa, mas eu não quero esse carrinho, mas eu não quero essa comida. Talvez você já tenha feito isso aqui. E chegar lá e, ó, seu pecadorzinho miserável. Quem você pensa que é? E talvez você já tenha feito isso aqui também. Isso aqui são dinâmicas de uma vida. E de certo modo, eu acho que todos nós já passamos por isso aqui em algum momento. Né? De certo modo. Então, de início, nós precisamos distinguir duas coisas. Entre criar filhos e educar filhos. Criar filhos, qualquer pessoa pode fazer. Comida, roupa, brinquedo, viagem, educação, isso qualquer um faz. Né? Qualquer pessoa com um pouquinho de neurônio faz isso, e faz bem. Mas educar filhos, não é todo mundo que faz. Por quê? Porque é algo que é muito cansativo, é algo que é difícil e é algo que é custoso. Custa a nossa energia, custa o nosso tempo, custa as nossas emoções, não é verdade? Sentar, conversar, ensinar, corrigir, repreender, conversar de novo. Isso é difícil. Mas será que é uma missão impossível? Será? Por que educar filhos é algo tão importante? A razão está lá no Salmo 127, versículo 3. Lembra que a Bíblia diz? Herança do Senhor? A Bíblia não fala que a herança do Senhor é a nossa poupança, o nosso carro, a nossa casa. Não, a Bíblia diz que herança do Senhor são os nossos filhos. Quer dizer, aquilo que Deus nos dá são os filhos. Aquilo que é mais importante na nossa vida. Nada é mais importante do que isso para nós. Então eu tenho que cuidar bem, porque Deus me deu filhos como herança. Olha, isso aqui é seu, eu estou te dando. Cuide bem. Filhos não são para nós. Eles são emprestados de Deus para nós. E nós temos que devolvê-los ao Senhor no tempo oportuno. Tá? Então, os filhos são a coisa mais importante depois do nosso casamento. Aqui, de princípio, a gente tem que fazer uma coisa muito importante. Eu já vi casal dizendo assim, não, a coisa mais importante são os meus filhos. Errado. A coisa mais importante é o nosso casamento. Porque os filhos vão crescer um dia, vão sair de casa. E aí? Se você não cuidou do seu casamento, não cuidou da sua esposa, do seu esposo, depois os filhos crescem e saem de casa, você fica lá com o casamento todo quebrado, com problemas, desgastado. Então os filhos são fruto do casamento. São consequência, mas não são a coisa mais importante. O casamento é a coisa mais importante. Depois vem os filhos. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, para quem queremos educar os filhos? E com que propósito, ou quais propósitos? Nós queremos educar filhos para a sociedade? Nós queremos educar filhos para o mundo ou para nós? Queremos formar apenas bons cidadãos, homens, mulheres de bem, pessoas honestas, né? Bons trabalhadores? Queremos apenas formar bons trabalhadores que fazem ou que trazem benefício à sociedade? Né? Olha, ele é um médico, ele é um advogado, ele é um engenheiro, é um professor. Né? Olha o que ele é, olha que legal. Será que esse é o grande propósito da nossa vida? É simplesmente educar um serzinho por 17 anos e ele se torna um
bom cidadão, um cara honesto, casou, família, tem um bom emprego, ganha bem, desfruta da vida. E será que é só isso? Será que é só isso? Se é só isso, então muita gente que não é crente está fazendo isso bem. Muito bem. Melhor até do que a gente, muitas vezes. Então, eu acho que não é. Tem mais coisa nessa história. Queremos formar pessoas de renome com dinheiro. Olha que legal, ele é um grande arquiteto, um grande engenheiro, um grande médico, um pesquisador científico. Olha que legal. Será que é só isso? O que queremos, então, norteará a maneira como faremos. Percebe isso? O propósito vai nortear o como. Entende? O que eu quero para o meu filho vai dizer como eu vou criá-lo efetivamente. Né? E eu diria o seguinte, esse é um assunto que merecia aqui, viu? Um curso de escola dominical. Pelo menos aí umas 6, 8 aulas. Porque tem tanta coisa, tanta coisa. Quando você vai pesquisar sobre isso, tem tantos livros bons. Aliás, eu vou fazer a propaganda aqui. Tem 2 bons livros. O primeiro deles, Instruindo o Coração da Criança. Alguém conhece? Instruindo ou pastoreando? Oi? Instruindo ou pastoreando? Então, tem primeiro, tem o Instruindo a Criança e o Pastoreando. Os 2 são do mesmo autor. Sim. Na verdade, o segundo é quase que uma reformulação do primeiro. Tá? Um outro livro muito bom, do John MacArthur. Pais Sábios, Filhos Brilhantes. O brilhantismo ali eu achei um pouco excessivo, eu confesso, mas eu entendi o que ele quis dizer com isso. Né? Mas é um bom livro, sem dúvida nenhuma. Tem outros também. A primeira coisa, a vida é uma sala de aula. Por quê? Ensino e aprendizado são 2 coisas que acontecem o tempo todo. Quer queira, quer não, você está ensinando. Você ensina quando você fala, você ensina quando não fala, ensina pelo exemplo, ensina certo, ensina errado. É o tempo todo. Esse processo, né, de ensino e aprendizado, 24 horas. E aí nós temos que nos lembrar de uma coisa muito importante. Crianças são como esponjas. Sabe aquela esponjinha de lavar louça? Ela absorve tudo. De bom e de ruim. Tudo que você dá para ela, ela absorve. Você bota detergente, ela absorve. Você joga óleo, ela absorve. Tudo que você coloca, de bom e de ruim. Então nós concorremos o tempo todo com a instrução da cultura. O tempo inteiro, gente. Os nossos filhos são bombardeados pela TV, pelas redes sociais, pelo YouTube e pelos colegas. Os nossos filhos aqui assistem muita televisão. Geralmente assistem bastante. Passam horas assim, ou no tablet, ou no celular, ou na televisão. Você quer dizer então que não pode assistir? Pode. Só que você tem que se lembrar sempre que você tem uma cultura inteira bombardeando o seu filho o tempo todo. Então é aquele desenho que no final fala assim, compra o carrinho, compra a mochila, faça isso, faça aquilo outro. Ele quer que você compre no final da história. Não é? Por exemplo, tem um desenho famoso, é uma menina que ficou famosa, né? Um casal, a Maria Clara e o JP. Já ouviram falar disso ou não? Maria Clara e JP. São youtubers famosíssimos. Milhões de seguidores, milhões. Hoje eles moram nos Estados Unidos, num lugar feio ali chamado Flórida. Eles estão lá. E hoje eles têm uma marca própria de brinquedo, de mochila, de outras coisas. E outro dia eu estava assistindo lá com as crianças, em vez de outros assistem, agora estão passando da fase da Maria Clara e JP. Mas eles estavam assistindo o dia que o JP ganhou do pai um carro assim, que para nós aqui seria importado, para eles é normal, né? Mas um carrão assim, 0 quilômetro. Você vê o nível que eles subiram com o YouTube. O nível. Só que esse casal ensina coisas boas, tem lá as suas verdades, mas também tem os erros. Que os nossos filhos estão absorvendo o tempo todo. Você pega, por exemplo, um filme que se popularizou muito, o Toy Story. 1, 2, 3 e 4. Eu acho que é no 4 ou no 3, no final do filme, o Ken, que é aquele cara bonitão, sabe, saradão, ele manda uma carta para os amigos, né? Como é que é o nome do bonequinho lá? O Woody, e para os amigos.
Aí eles começam a ler a carta está assim com letrinha rosa, cheio de coraçãozinho, florzinha. E eles acham que quem está mandando a carta é a Barbie. Aí no final está escrito assim, assinado quem? Aí eles olham para a carta, aí o Woody faz assim. Ele fica chocado. Percebe? A sutileza está sendo implantada. Sutileza o tempo todo. Nesse mesmo filme tem os pastores e a pastora. Não, mas tem as ovelhinhas, é verdade, as ovelhinhas. E eles olham assim e falam assim, mas não são todos meninos? Por que uma tem nome de menina? Percebe a sutileza que esse negócio vai na cabeça? E a Ana Maria me perguntou, mas papai, por que se são ovelhas, por que ela tem nome de... Aliás, tinha nome de menina chamada por menina, acho que era isso. E ela me perguntou isso. Aí você vai responder o quê? Meu Deus do céu, agora eu vou ter que usar teologia para responder. É difícil. Mas você tem que sentar e não pode perder. Ali é o momento. Se deixar passar, depois acabou. Ali é o momento. Então veja, nós vivemos uma crise. Cada vez mais os pais têm passado menos tempo com seus filhos. Especialmente quem mora em grandes cidades como nós. Correria, trânsito, trabalho, home office. Eu acho que home office veio para ser uma coisa boa de um lado. Porque você trabalha em casa, não tem trânsito. Mas por outro lado, seu filho está lá. E ele não entende isso. Difícil para ele. Pô, vai estar trabalhando agora? Mas ele não pode nem falar comigo. Não pode me dar atenção, não pode sentar no chão e brincar comigo. Então, a gente tem menos tempo com os filhos. Quais são os vilões? Trabalho, não o trabalho em si, mas o trabalho excessivo. O lazer, não, agora é meu tempo de academia. Agora não, depois da academia a gente brinca. E as redes sociais? Grifo meu. Redes sociais. Isso aqui eu acho que é um grande vilão. A gente fica lá muito tempo nessas coisas. Pais vivem frustrados e vivem confusos. Os filhos não reagem como deveria. O pai está educando e parece que está beliscando o morto. Sabe? Parece que a coisa não vai, não prossegue, não caminha. Os pais não conseguem identificar os motivos. Mas por que meu filho está agindo assim, meu Deus do céu? Por quê? Porque na minha época era assim, não é assim? A gente sempre faz isso, né? Porque na minha época... Ah, não. A mãe falava, pronto. A gente já baixava a cabeça. Hoje não é mais assim. Mas por que não é mais assim? Onde é que está o erro nisso? Será que é nosso? Será que os filhos mudaram? Será que eles evoluíram? As pessoas falam assim, não, porque hoje em dia as crianças são mais espertas. Não são, gente. Não houve progresso nisso aqui. O cérebro é o mesmo desde que Deus criou. Hoje as crianças têm mais estímulo do que tinham lá atrás. Só para você ter ideia, olha o que a ciência descobriu. Hoje uma criança de 8 anos, numa escola normal, ela tem 20 vezes mais informações que um rei tinha. Uma criança de 8 anos. A minha filha, a gente está estudando aqueduto. Os caras estavam descobrindo aqueduto. A minha filha já está estudando aqueduto romano. Ela sabe o que é um senado, o que faz um senador romano. Um monte de coisa da história. Eu falo, meu Deus do céu. Coisas que eu vi, sei lá, na quinta série, ela já está vendo no terceiro ano. E sentar com eles, estudar oxítona, paroxítona, proparoxítona. Eu odiava isso. Mas hoje eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Senta aqui, Ana Maria. E aí tem formulação de texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Texto opinativo. Aí ontem fui fazer tarefa com ela. Pai, eu tenho que criar aqui uma cidade, imaginar uma cidade. Como é que imaginaria uma cidade? Eu falei, pensa numa cidade. Ela pensou. E ela gosta muito do verde, de planta e tal. Ela foi criando as coisas, escrevendo aquilo tudo. Pai, e agora que nome eu vou dar para isso? Pensa, filho, um pouco, pensa. Aí ela, mas eu não sei. Eu falei, pensa. Olha, você tem uma cidade toda verde. Que tal Verdelândia? Ela, boa, pai. Aí outro dia eu tive que escrever um texto com ela. Era bem difícil. E aí eu fui ajudando ela a construir. Dando as ideias, ela foi construindo um texto. Aí a Michelle falou assim, a professora vai achar que você ditou para ela. Ah, mas não deu outra. No dia seguinte a professora escreveu lá, seu pai ditou. Mas eu não ditei, ela construiu o texto diferente. É claro, algumas palavras eu falei para ela. Então, gente,
é muito difícil, né? Hoje a coisa está muito mais evoluída, de fato, porque as crianças têm mais informações que nós não tínhamos. Na minha época de 8 anos, eu jogava bola na rua, arrancava o tampão do dedo, andava de carrinho de limão, soltava a pipa e jogava bola. Era isso que eu fazia. Era isso aí. Hoje uma criança de 8 anos sabe muito mais do que eu sabia naquela época. Tá? Então, alguns pais, diante desse cenário, né, caótico, alguns pais fazem o quê? Desistem. Estou nem aí, vou largar a toalha, jogar a toalha. Outros estão batendo cabeça. O que eu faço? O que eu faço? E outros simplesmente desanimados. Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu acho que a grande incógnita, né, que a gente tem é a seguinte. Estou criando meus filhos, mas só Deus sabe o que é que vai ser. A gente não tem esse pensamento às vezes? O que é que vai ser lá na frente? Será que é assim que é a criação de filhos? A gente dá um tiro no escuro e espera para ver onde a bala vai cair? Será que é pegar uma flecha e jogar para cima e Deus que nos ajude? Cai onde cair, entendeu? Será que é isso? Vamos pensar um pouquinho. Alguns pais, na melhor das intenções, recorrem aos profissionais de plantão. Qualquer problema, já é TDAH, TDA, TDD, DDD, DDY. Gente, um monte de sigla. Um monte de sigla. Eu conheço um pai que levou um filho a um terapeuta. E o terapeuta falou assim para ele, olha, seu filho tem problemas neurológicos. Você tem que ser tratado aqui, tem que entrar com medicamento. Aí o pai, isso quem disse, aliás, inicialmente a professora achou que era isso, encaminhou para um psicólogo, o psicólogo falou, tem isso aqui. Aí a psicóloga falou, agora tem que ir para um neurologista, talvez para um psiquiatra, vai tomar remédio e tal. Aí ele marcou, levou ao médico. O médico observou, pediu alguns exames. O médico falou, não tem nada, o seu filho é birrento. Falou isso. Ele não tem nada, nem problema neurológico, nada que justifique isso. Nada, ele não precisa de remédio, nada. Ele precisa de limites. Eu gostava muito daquele programa Super Nani, eu achava barato aquilo. Vocês assistiram aquilo ou não? Eu achava aquilo barato. E geralmente o problema era o mesmo, não era? Qual era o problema? Criança sem limites. A família que não tem rotina. Um dia acorda às 7, outro dia acorda às 9, outro dia toma café às 11, outro dia toma às 7, almoça às 2 da tarde, um dia dorme às 11, outro dia dorme às 7. Gente, não tem coisa pior no mundo do que família que não tem rotina. Rotina é um negócio fantástico. A Ana Maria, quando ela era pequenininha, eu cantava um hino para ela. O hino era: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Eu cantava isso para ela todo dia. Eu colocava para dormir, todo dia era a mesma música. Aí um dia nós fomos para a igreja do Girassol. Então ela dormia sempre ali cedo. Aí chegou na hora do culto, e aí acabou a mensagem, eu tinha pedido para o coral, para a equipe cantar esse hino, porque tinha tudo a ver com a mensagem. Que pequenininho, a igreja conhecia e tal. Aí eu estava com ela no colo, e ela falou assim, mas pai, eu não quero dormir agora. Por quê? Porque ela associou a ideia da música com dormir, a rotina dela. A rotina. Rotina é tudo. Rotina é tudo na vida das crianças, né? Então, muitas vezes, a gente está levando filhos para essas coisas sem necessidade. No mundo, há 3 grandes indústrias. A indústria militar, que ganha muito dinheiro. A indústria pornográfica, bilhões e bilhões, são milhares e milhares de sites pornográficos. E o terceiro, medicamento. Os médicos querem que você tome medicamento. Você não pode ter nada, mas ele vai dar um medicamento. Porque o brasileiro gosta disso, não é? O brasileiro, se ele vai no médico e o médico não receita nada, fala, esse cara não é bom não. Eu fui no médico, não me deu nada. Nada. Ele fala assim, cara, você está gripado. Nossa, vai tomar uns paracetamol aqui da vida, vai tomar um antialérgico e tal, repouso, água e boa alimentação e pronto. Você fala, não, esse médico não é bom, não me deu nada. O médico americano é o contrário. Eles não dão nada. Você pode estar morrendo lá, não dão nada para você. O médico americano é justamente o contrário. Tá? Então, muitas vezes a gente acha que é terapia e que é remédio que vai resolver as coisas. E não é. Tá? Alguns pais se iludem ao pensar que a escola
né, fará o trabalho deles. Vocês lembram lá? Lembram? Educação moral e cívica. Eu tive, viu, Daniel? Você também, né? Provavelmente. Lembra disso? Educação moral e cívica. Isso era na 5ª série do ano escolar. Aí tinha educação moral e cívica. Juramento à bandeira. A gente ficava lá, né? Cantava o hino nacional todo dia, o hino da bandeira, aquela coisa toda. Hoje não tem mais isso, né? Mas a gente acha que a escola vai resolver o problema que é nosso. Não vai. Pelo contrário, viu? Hoje em dia vai piorar, dependendo do professor e da escola. Tá? Outros pais acreditam mesmo que a igreja, ensinando as crianças por 8 horas no mês, vai moldar o caráter dos filhos. Você acha mesmo que a igreja vai fazer isso? Vai. Põe aí, 1 hora de manhã e 1 hora à noite, quando tem um culto infantil. Às vezes nem 1 hora, né? Menos até. Acho que com 8 horas a igreja vai moldar. 8 horas é o que você passa num dia com o seu filho. Você não vai moldar, a igreja não vai moldar o caráter do seu filho. Tá? Ele não vai tornar o seu filho exemplar. Essa não é a função da igreja. A função da igreja é outra. Pastor, Oi. E o caráter também tem serenidade e céu. Uhum. Nós tivemos aulas assim como psicólogos sobre Sim. apego, né? E ela disse que assim, o caráter da criança se forma até o máximo 7 anos. Tudo que você plantar Mas isso é verdade nessa mesmo. idade Isso é o que verdade. ela vai ser. É. Outro dia eu estava vendo um camarada que fala sobre educação de filhos, dizendo que você tem 10 anos para ganhar ou perder os seus filhos. Porque é nessa idade que você forma. É nessa idade. Depois, bye bye my friend, né? Até logo. Né? Bom, como é que a gente lida com isso então? Eu vou apresentar para vocês, talvez para alguns de vocês seja uma novidade, para outros não. Quem já leu o livro sabe muito bem e eu vou partir dele, que é o que o Ted Tripp chama de instrução formativa. O que é esse negócio aqui? Os nossos lares são um lugar onde a instrução está acontecendo o tempo inteiro. O tempo todo. Você está instruindo o coração da criança. Tudo em nós ensina a criança. Palavras, olhares, ações, reações. Gente, os seus filhos estão ali, ó. No carro. Eu estou conversando com a Michelle muitas vezes e tal. Estão os 3 atrás, né? Quietinhos. Ou às vezes está conversando. Geralmente ali, uma discussãozinha e tal. Coisa de criança. Né? Aí você fala assim, Michelle, você lembra de tal pessoa? Pois é, ela está doente. Aí alguém fala assim, quem mesmo? Qual é o nome mesmo? Você acha que não? Mas eles estão assim, ó, com as parabólicas, assim, ó, o tempo todo. Eles estão assim, olhando a televisão, fixos lá, né, num desenho, e você está ali na sala, está na cozinha, e aí de repente você faz alguma coisa e faz assim, ó. Eles captam na hora o que você está dizendo, o que você está fazendo. E eles estão observando as suas ações e as suas reações. Né? Então, o nosso comportamento ensina. Né? Ensina muito, né? E amor também. Então, esse ensino deliberado é chamado, né, pelo Ted Tripp de instrução formativa. Por quê? Porque forma, porque molda os filhos. Não é uma única instrução, mas o tempo inteiro, a vida inteira. Cara, quem tem filhos vai ser pai a vida inteira. Não tem jeito. Você vai instruir o seu filho até o dia do miserável morrer. Miserável não. Não. Como disse a minha amiga Michelle, quando eu peguei Covid, eu disse, Deus, eu não aguento mais isso. E ela falou assim, se você morrer, eu te mato. Porque assim é a vida toda. Você vai estar lá na beira de morrer e você vai chamar o seu filho e falar assim, filho, vem cá. Lembra do que eu falei com você a vida toda? Eu estou morrendo agora. Então o que eu quero de você? Ame a Deus, sirva a Deus, seja um crente para a glória de Deus. Você vai instruir até a hora da sua morte. Essa que é a verdade. A instrução é para a vida toda, gente. Se você já é pai, meu amigo, Deus tem misericórdia de você. Porque é assim mesmo. Não tem jeito. Né? Então esse ensino deliberado é chamado de instrução formativa porque forma, molda os filhos. Não é uma única instrução. Não ache você que uma conversa, nossa, vai resolver tudo.
A criança vai sentar ali, né, Bia? Vai ouvir tudo, aí ela vai se levantar e falar assim: obrigado, pai. A partir de agora, eu sou a new people, uma nova pessoa, né? Conte comigo, papai. É assim que é? Não. Ela vai se levantar dali e ela vai lá na geladeira e ela vai enfiar o dedo no sorvete. Depois de tudo que você falou com ela. Na próxima oportunidade, se o irmão não der o brinquedo, ela vai lá e bate. Não é à toa que o texto bíblico diz assim: tu as inculcarás. O que é inculcar? É botar na cuca. E como é que a gente bota na cuca da criança? Todo dia. Instrução repetitiva. Todo dia, toda hora. Por isso que cansa. Você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E fala de novo, e fala no dia seguinte. E ora, e conversa, e disciplina, e repreende, e senta de novo, chora com a criança. Por isso que é desgastante. Eu sei que eu estou desanimando aqui quem não tem filho, né? Olha, quem não tem, não desanima não, tá? Tem. Milagres existem. E fique em paz. Quem não tem, tem. Os pais cristãos precisam ser intencionais. Gente, isso aqui é a grande sacada. Você tem que ser intencional no ensino. Porque tudo aquilo que você faz está ensinando. Na instrução formativa, nós queremos que os nossos filhos aprendam e vivam a realidade dos princípios de Deus. E aí eu vou mostrar como é que a gente faz isso daqui a pouco. Muito mais do que corrigir problemas, e esse é o problema, né? A gente muitas vezes só corrige os problemas a curto prazo. Sabe aquela história assim, ó? Você teve um pico de pressão alta. Eu? Estilo exato de quinta para sexta. Aí o que ele faz? Ele corre lá no São Cristóvão e tal. Aí toma, o que mesmo, Sara? Toma lá o Inalapril, aqueles negócios do Captopril, algum pril da vida. Aí toma um pril, dá aquela baixada na pressão, volta para casa. Uma semana depois a pressão sobe de novo. Corre no São Cristóvão. Aí o médico fala: ó, meu querido, você tem que fazer um acompanhamento ambulatorial, você tem que procurar um cardiologista, tem que ver qual é o melhor remédio, tal. Mas o cara fica insistindo no pronto-socorro. E muitas vezes no lar é a mesma coisa. A gente insiste no pronto-socorro. Errou, corrige. Só que a gente não dá o tratamento ambulatorial. A gente não dá para a criança um caminho. Esse é o problema. A gente está botando toda hora lá um remedinho que não vai resolver o problema. Por quê? Porque a gente só trata do problema quando ele aparece, né? Então nós precisamos ter uma visão de instrução formativa que começa onde? Na infância e termina quando? Quando o miserável morrer. É assim? É assim que é. Então, educar filhos é um trabalho, irmãos, por toda a vida. Para a vida toda. Eu sinto lhe dizer isso, né? Mas é assim que é. Vida toda. Não tem descanso. Não tem. E nem depois que eles se casam, viu? E às vezes até dobram os problemas. Só quando morrer, né, pastor? Oi? Só quando morrer, acaba. Não, quando você morrer, aí acabou, né? Aí está resolvido. Então, onde podemos encontrar um guia seguro, irmãos, para a educação dos nossos filhos? Na cultura, nas conversas, em porta de escola. Ai, você viu tal coisa, tem aquele método, né? Porque o fulano disse tal coisa. Nos livros seculares. Outro dia minha filha chegou assim: papai, as minhas amigas me disseram que tem o dia do sim. Vamos fazer o dia do sim em casa? Eu disse: é claro que não! Ela ficou olhando assim: claro que não! Em casa é o dia do não, filha. Geralmente é o não, né? É o dia do não. E sabe o que é interessante? Porque Deus não deu a lei dele com base no sim. Foi com base no não. Como é que começa a lei de Deus? Não. Não terás, não tomarás, não farás, não isso, não aquilo outro. Só tem 2 positivos. Lembra-te e honra o teu pai e tua mãe. Que estão justamente no meio, né? Ele encerra a primeira tábua, relacionamento com Deus, dizendo: lembra-te, e começa a segunda tábua da lei, relacionamento com o próximo, com honra. O resto, meu amigo, é não por toda a vida. Você acha que eu vou dizer para o filho? Claro, vou fazer assim em casa. Assim: pai, posso comer agora um sorvete no café da manhã? Claro. Posso dormir à meia-noite? Claro. Claro que não. Né? Então, a cultura não resolve o problema, tá? Aliás, alguém me contou, que acho que foi a Melina. Uma mãe escreveu, né? Mandou um recado lá, acho que é isso, não foi?
Diz assim, olha, em casa nós não falamos não para os nossos filhos. A educação positiva. Logo, né? Também não fale não para ele na escola. É isso que eu estava querendo dizer. Olha isso, gente. Não, você tem que dar alternativa. Pode falar não. Mamãe, eu posso ir de tal coisa na escola? Posso ir de Batman na escola? Um menino de 10 anos, de Batman na escola. Não, ó, pensa bem, meu filho e tal. Vai passar a roupinha aqui que é mais linda que papai comprou para você. É assim. Gente, isso é um absurdo. Você está criando um filho mimado, né? Então, o único lugar onde nós encontramos instrução segura, simples, prática, é onde? Palavra, irmãos. Tem outro lugar, né? Nela encontramos tudo aquilo que nós precisamos para educar bem os nossos filhos para a glória de Deus. Então, é na palavra que a gente se guia. Não é nas terapias seculares, não é nas invenções, nos gurus da educação. Palavra. Né? Bom, vamos lá então. Quais são os fundamentos da instrução formativa? Então, agora eu vou começar a minha aula. Calma. A necessidade de pastorear os filhos. Pastorear é a melhor descrição sobre o relacionamento de pais e filhos. O pai é aquele que provê tudo aquilo que o filho precisa, a ovelha, né? O pai é guia, é protetor, é provedor, companheiro, amigo, conselheiro. O pai faz o filho entender não apenas o que das suas ações, mas também o porquê delas. A razão das coisas serem como são. Então a gente não pode falar assim, o quê? Não, mas vamos pensar aqui juntos. Por que você está fazendo isso? Por que o seu coração está agindo assim? Por que você quer realmente isso? Então, o pai ou a mãe, né, os dois, têm esse papel de pastorear os seus filhos. O pai deve pastorear os pensamentos e ações dos filhos. Você não quer criar um robozinho, quer? Assim, aquele tipo assim, claro, né? Tá bom, papai, claro, vou fazer, conte comigo, né? E imediatamente agora, papai. Isso não existe, gente. Isso não existe, né? Você quer ajudá-los a entenderem a si mesmos. Por que ele é assim? E o mundo por meio de uma cosmovisão bíblica. Por que o mundo pensa como pensa? Aí quando você senta e assiste um desenho com seus filhos, que tem coisa errada, o que você vai fazer? Vai deixar passar? Vai dar um pause e vai dizer para ele, olha, não é assim que a Bíblia ensina. O mundo pensa assim, mas olha o que Deus ensina. Olha o que Deus pensa disso. Você quer dar para eles a vara e ensiná-los a pescar. Porque se você fizer sempre, eles não vão aprender a fazer. Não é verdade? Você quer apontar o caminho e deixar que eles caminhem. Olha, é por aqui, siga. Você quer dar o fundamento e deixar que eles construam. Se você fizer e der tudo, você vai criar filhos mimados. É essa que é a grande verdade. Não é? O processo de pastorear é uma rica interação, não é? O tempo todo. Isso envolve investir na vida do seu filho por meio de uma comunicação aberta, honesta. Sentar, conversar, falar, deixar que o filho pergunte. Mas isso demanda tempo e tempo de qualidade. É aqui que está o problema, né? A gente não quer gastar esse tempo. A gente prefere ir para a academia, a gente prefere fazer outras coisas, dar um presentinho para o filho quando ele está chorando, né? Quando ele está birrento, dá um presentinho. Quem aqui nunca falou para o filho assim, não, se você obedecer, te dou um sorvete. Talvez alguém nunca tenha feito isso. E eu vou confessar meu pecado, eu já fiz isso. Lá no meu início de educação, eu já negociei com a minha filha. Se fizer tal coisa, então você vai ter isso. A gente negocia, só que isso está errado. Quando a gente negocia, eles vão aprender que sempre querem um negócio. Eu vou obedecer. Se eu comer a comida, então eu vou ter a sobremesa. Isso é negócio. Não, você vai comer porque você tem que comer. Vai comer porque Deus deu, vai comer porque é bênção, é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento. O Ted usa um exemplo muito fantástico. Ele fala assim, você coloca os seus filhos na mesa. Aí no café da manhã tem mingau de aveia. Não sei que quantos gostam de mingau, eu não gosto. Mas ele diz assim, olha, aqui tem mingau de aveia. Aí o filho fala assim, mas eu não quero, papai, eu não gosto de mingau. Aí Ted fala assim, meu filho, hoje o que Deus nos deu é isso. Sejamos gratos e vamos comer. Quem sabe amanhã pode ter uma coisa que você goste. Hoje não tem. Hoje é o que Deus nos deu. E eu aprendi isso e tenho aplicado lá na minha família. Mas a gente coloca a mesa, é uma coisa que a Ana Maria não gosta, a Letícia não gosta, o Davi não quer. E eu falo assim, filha, aprenda uma coisa. Hoje é o que o Senhor nos deu. Nós vamos orar, vamos agradecer.
Outro dia a mamãe faz uma coisa que você gosta. Tá? Outro dia tem um McDonald's, outro dia vai ter uma coisa diferente, mas hoje é o que Deus nos deu. Coma! Assim, bem amorosamente. Coma! Entendeu? E eu lembro da minha mãe, ela tinha uma coisa interessante, né? Embora analfabeta, mas ela era muito sábia. Na nossa casa era assim, não podia sobrar nem um grãozinho de feijão, arroz no prato. Nada! Então ela dizia assim, olha, vá às panelas quantas vezes você quiser. Mas nunca pegue mais do que aquilo que você pode comer. E era intolerável na minha casa deixar comida no prato. Intolerável. Na nossa casa a gente ensina assim, né, Michele? Tem que comer até o fim. Pela boca e pelo nariz. Se for o caso. Claro, a gente não faz isso dessa maneira. Mas a gente, não, vamos comer até o final, vamos raspar um pratinho, tem mais um pedacinho. E aí, muitas vezes, eu com a Letícia do lado, a Michele com o Davi do outro, a gente comendo aqui, enfiando o garfo ali, a colher aqui. Vamos lá, gente, até o final. Porque a gente quer criar neles a ideia de que comida é bênção de Deus. E eu sempre falo isso para eles. Enquanto a gente desperdiça comida aqui, tem gente passando fome lá. Lá na África, muita gente daria tudo para ter um prato de feijão, arroz e uma carne moída bem gostosa. Ou um ovo frito. E não tem. Então, meu amiguinho, coma. É assim que é. Né? Então, quando a gente pastoreia, a gente tem que pastorear o coração dos nossos filhos. Não é só o comportamento. Comportamento é comportamento. O coração é a raiz do problema. Quais são os fundamentos dessa instrução formativa? Primeiro, o princípio de autoridade, irmãos. Deus criou todas as coisas com base no princípio de autoridade. Sempre é assim. Deus é a nossa autoridade. Deus estabeleceu autoridades em todos os espectros do mundo. Tem que ter autoridade no lar, tem que ter autoridade na igreja, tem que ter autoridade no Estado e no trabalho. Gente, onde não tem autoridade a coisa não caminha. Na verdade, onde todo mundo manda, é igual cachorro, né? Vira lata, né? Ninguém é dono, né? Um dá uma comida, outro dá outra, ninguém manda. Ele não tem dono. Ele está ali. Se a gente não tem autoridade, não funciona. E tem que ter autoridade. Tem que ter. Né? Deus ordena que os pais sejam autoridades dentro do lar. Os pais são agentes de Deus para governar os filhos. E quando esse padrão é ignorado ou quebrado, a família, né, entra em desordem. Entra em desordem. É isso que acontece. Olha só essa imagem aqui, que bacana. O que você está vendo lá em cima? A mão de Deus sobre tudo, não é isso? Sobre todas as coisas. Mas abaixo de Deus tem quem aqui? O esposo. Que faz o quê? Protege e provê. Esse é o papel do marido. Debaixo do esposo, a esposa sujeita ao seu esposo. E debaixo desse guarda-chuva todo estão os filhos que obedecem aos seus pais. Esse é o princípio, gente. É Deus, esposo, esposa e filhos. E eles têm que entender isso, né? Falar em autoridade hoje é remar contra o mundo. É ou não é? Nossa, não pode, meu Deus do céu. Esse princípio tem sido cada vez mais raro de ser encontrado. Nós temos professoras aqui, né? Débora, professora. Quem mais? Meleira, professora. Adriana, professora. Hoje é diferente da época que vocês estudaram, não é? Total. Muito diferente, não é? Eu sou da época, não tão antigo assim, mas sou da época que quando você desobedecia um professor... Não, calma aí, não é só papel assim. Eu sabia que alguém ia entrar. Já ouviu falar que nós chamamos de porta? Porta, aquele negócio que abre e fecha, já ouviu falar disso? Então eu ficava atrás da porta, assim. Atrás da porta. Eu sou dessa época. Acreditem. Eu sou da época em que a professora mandava aluno para fora da sala e às vezes para a diretoria. Meu Deus, quando a gente tinha aqui na sala da dona Georgina, era o fim do mundo. A Georgina era aquele monstro do escuro, sabe? Todo mundo tinha medo dela, era terrível. Hoje o professor grita, olha, o aluno grita com o professor, discute com o professor, ameaça o professor. Eu presenciei uma coisa muito triste. Eu vi uma criança dizendo assim para a mãe: se você levantar a mão para mim, olha isso, se você levantar a mão para mim, eu te denuncio no conselho tutelar.
Eu vi isso, ninguém me contou, eu vi. E eu disse, meu Deus, é o fim do mundo. É o fim dos tempos. Tudo. Quando criança, eu vou contar um pecado aqui, tá? Eu era muito indisciplinado. E meu pai deixou-me largar da minha própria sorte. Meu pai era o homem que entendia o seguinte: eu trabalho, ponho arroz e feijão dentro de casa, cumpri meu dever. Ponto. E minha mãe muito preocupada. Muito preocupada. E minha mãe me disciplinou N vezes. Muitas vezes. Ela usava um negócio chamado espada de São Jorge. Rapaz, quando eu passo perto de uma planta dessa, eu tremo assim. Eu tremo. Tô brincando, não tremo mais. E não tenho nenhuma raiz de amargura, nenhum trauma em absoluto. Mas ela me disciplinou muitas vezes. Os meus amigos de infância, muitos deles viraram bandidos, foram para a cadeia, alguns morreram, porque não tinham limites, não tinham disciplina. Largava a própria sorte. Mas minha mãe me disciplinava. E um dia eu falei assim para ela, falei, mãe, se a senhora bater em mim, eu conto pro pai a hora que ele chegar no trabalho. Ela olhou para mim e falou assim, tá bom, seu miserável. Ela me chamava assim, bem gentilmente. Tá bom, seu miserável. Se você contar pro seu pai, amanhã vai ser o dobro. Assim que ele sair pro trabalho, vai ser o dobro. Era assim mesmo. Rapaz, você acha que eu contava? Eu era indisciplinado, mas eu tinha juízo. Um pouquinho, né? Um pouquinho de bom senso para dizer, não vou falar nada. Nunca falei. Mas hoje não. Hoje o filho faz o contrário. Ele ameaça os pais. Vou para o conselho tutelar. Né? Os empregados desrespeitam os seus patrões. Né? Os alunos, seus professores. Os cidadãos, os policiais. Na minha época, eu passava perto de um policial e fazia assim, era uma reverência. Hoje você não está nem aí pro cara. Lá no coração está assim, esse cara é um bandido como o outro. Entendeu? É errado isso. Não. A gente sabe que não é assim. Corrupção tem em todo lugar. Mas nós temos que dar graças a Deus porque a gente tem ordem. Imagina um mundo sem gente para punir, para prender bandido. Ia virar um caos isso aqui, gente. Então nós agradecemos a Deus pelos policiais. Porque apesar da corrupção, isso existe em todo lugar, tá, gente? Existe na escola, existe no trabalho, em todo lugar. Mas eles são instrumentos de Deus para punir aqueles que agem de maneira errada, né? Os pacientes, os médicos. Nossa, quando a gente é no médico, será todo aquele respeito ao médico. Hoje não, hoje o cara quer discutir com o cara com base no Google. Não, mas o Google está falando tal coisa. O cara está falando para ele. Vai lá no chat GPT, o cara está discutindo com o médico. Então, e isso se reflete onde? Na nossa casa. Esse é o espírito da nossa época. Não tem mais princípio de autoridade, não tem, gente. A coisa está quebrada. Então, em muitos lares, pais vivem sob a ameaça dos filhos debaixo do manto do conselho tutelar e da interferência do Estado. A famosa lei da palmadinha, lembra disso? Não, agora o Estado está dizendo, você não pode mais disciplinar o seu filho. No meu lar mando eu. E eu estou disposto a pagar o preço. É claro, eu não publico no Instagram, não coloco assim, tá vendo, gente? Olha aqui como é legal. Vai lá, Michele, pegou? É na vertical pro Instagram, tá? No Face na horizontal. Você vai fazer isso? Não vai, isso é besteira. Mas você tem que, com amor, com jeito, lá no recôndito, sabe? No escurinho do seu quarto, chegar lá. Engole o choro. Oi? Engole o choro. Engole o choro. Claro, com amor, com jeito. Então, essa exposição é ruim. Mas na minha casa, quem manda sou eu, não o Estado. O Estado não tem o direito de dizer como é que eu vou educar meu filho. Ele não pode fazer isso. E eu sempre posso pagar um preço por isso, mas eu vou pagar. Se tiver que pagar, eu vou pagar. Paciência. Então, como pais, nós precisamos exercer a autoridade. Precisamos exigir a obediência. Veja lá, o que diz Efésios 6:1. Michele, você avisou. Alguém leia para nós, Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E isso, obedecei no Senhor. Qual é o fundamento da obediência? O Senhor. Então, quando a gente vai repreender um filho, o que a gente faz? Você pode chegar para ele e falar assim, aqui quem coloca arroz e feijão sou eu, quem manda nessa... Não. Ele vai te obedecer porque ele não quer ter necessidade. Percebe? Você está dizendo para ele, você tem que me obedecer porque eu te dou. Não.
Quando você tem que disciplinar o seu filho ou repreendê-lo, é outra expressão, filho. Deus me colocou como autoridade na sua vida. Você foi dado de presente do Senhor para nós. E você tem que entender que o papai e a mamãe são a autoridade de Deus na sua vida, para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua bênção. Percebe que é totalmente diferente quando você diz assim, não, você tem que me obedecer. Isso é moralismo. Você está criando um monstro, uma criança revoltada. Reverendo, tem uma coisa que é bastante importante. As pessoas não criaram o ECA, não criaram a figura do conselho tutelar exatamente pelos pais e pelas mães que chegaram e disciplinam seus filhos em amor. Até que se falar de uma coisa em amor, ele diz que amor não é necessariamente um sinônimo de dor. Mas sim pelas pessoas que se orgulham de usar fio de ferro, usar a própria espada de São Jorge, porque isso é assim, vamos usar o termo certo, para agredir seus filhos, dizendo que estão disciplinando. Gostaria que muitas pessoas tivessem a noção do que é realmente a disciplina da forma correta. Só que o Estado não criou uma lei para proteger, para tutelar a criança dessa forma. O espírito da lei, Fábio, é proteger a criança de agressões. E é verdade. Só que essa lei, Fábio, esse é o espírito da lei. A aplicação é outra. Esse é o problema. O espírito é uma coisa, mas a aplicação da lei é outra. Se um vizinho seu estiver dando uma palmada no seu filho, ele pode denunciar. E aí, quem é que vai interpretar a lei? É o cara que fez? Não. É o juiz que está lá sentado no banco, que não entende nada, o cara que não é pai, ou que é um pai relapso. E aí vai da cabeça dele a maneira como ele interpreta a lei. Entendeu, Fábio? Esse é o problema. E aí, eu reforço, o Estado não pode interferir na maneira como você educa o seu filho. Eu não estou falando aqui, gente, usar cabo de vassoura, queimar a criança com bituca de cigarro, como já aconteceu muito por aí, usar fio de ferro. Pelo amor de Deus, isso é maltrato mesmo. Eu estou falando daquela disciplina amorosa, cuidadosa, com equilíbrio, com jeito, com sabedoria. Bem, a gente vai tratar na próxima aula, tá? E aí, irmãos, é claro que o exercício da autoridade não... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Assim. Miserável. Ô Davi. Assim. Ô Davi. Já é uma notificação da delegacia. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, viu? Perto da Cine ou perto do Google. Eles captam tudo, viu? É uma miséria isso aí. Então, é claro que o exercício da autoridade, irmãos, não é como um carrasco, um déspota, um capataz, né? Como um pai, uma mãe amoroso, mas sim como um pai amoroso e sensível aos dilemas e limitações dos filhos. Né? Quando os pais são amorosos, não é difícil para os filhos obedecerem. Não é. Tem disciplina? Tem, vai ter sempre. Mas eles vão obedecer, porque eles percebem o amor. Vou caminhando aqui para o final, e eu não posso deixar de falar disso, isso é o centro aqui. Os fundamentos da instrução formativa ainda, a centralidade do Evangelho. É aqui que está a chave de virada na educação de filhos. Para mim é o mais importante. Se vivemos simplesmente a dizer o que é certo e errado aos nossos filhos, nós estamos formando seres moralistas. Faça isso, mas não faça aquilo outro. Que agem pelo legalismo e pelo medo da disciplina. Ó, se você não obedecer, vai apanhar, vai ser disciplinado. Aliás, eu não gosto dessa palavra apanhar. Acho que quem apanha é animal. Filho é disciplinado. Diferente. Tá? Precisamos dar aos filhos o Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Uma das coisas mais impactantes que eu li no livro, Michel, até compartilhei com você, do Ted Tripp, as pessoas perguntam assim para ele, perguntavam, né? Agora os filhos já estão grandes. Você tem esperança de poder ver os seus filhos crentes e servindo a Deus? Você tem esperança de que a sua correção, a sua instrução vai dar para eles a capacidade de serem crentes de fato e de verdade? Ele respondeu assim, não, eu não tenho esperança. Mas eu sei que o Evangelho é o poder de Deus que pode fazer isso. Ou seja, é o Evangelho de Cristo apresentado aos meus filhos que vai moldar a vida deles. Ou seja, nós somos limitados, irmãos.
se a gente, lá na frente, olhar para trás e ver os filhos crentes, graça de Deus. E se eles estiverem tortos, um pouco disso é a nossa responsabilidade. Tem a parte deles, sim, e tem a nossa responsabilidade também nessa história toda. E não é isso que Paulo diz? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu tenho que crer que o Evangelho é que vai transformar o coração dos meus filhos. Só o Evangelho salva. Essa é a mensagem de esperança. Só o Evangelho quebra os corações endurecidos pelo pecado. Não tem outro jeito. Não vai ser a sua conversinha, não vai ser a sua bronca, não vai ser a sua vara. É o Evangelho. Né? Então nós precisamos direcionar não apenas o comportamento dos nossos filhos. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Nós precisamos direcionar não apenas o comportamento dos nossos filhos, mas as atitudes dos seus corações, de seus corações. Precisamos mostrar não só o que, mas também o porquê de seus pecados e fracassos. Então é sentar com o filho e falar: olha o que é que você fez, você quebrou esse mandamento do Senhor. Você agiu mal, você desobedeceu a Deus, você quebrou a lei do Senhor. Esse é o ponto. Nossos filhos necessitam desesperadamente entender não apenas o que eles fizeram exteriormente. Ah, não, você empurrou o amiguinho. Não, isso está claro. Mas eles precisam entender o porquê de fazerem o que fizeram, que é o coração, entende? Onde é que a gente tem que chegar na criança? Não é no comportamento só, mas é no coração. Por que você empurrou seu amiguinho? Vamos lá, por quê? Me conta. Ah, porque ele pegou o brinquedo que eu queria. Ok, mas por que você não quis dividir com ele? Não, porque o brinquedo é meu, eu achei primeiro. Geralmente é assim, né? Porque eu peguei primeiro. Geralmente é assim. Mas vamos pensar, o que o Evangelho faz com a gente? O Evangelho faz isso. Eu sei que você pegou primeiro. E você tem todo o direito de ficar com ele porque você pegou primeiro. Mas vamos pensar o que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus faria? Jesus diria assim: ok, vamos fazer assim? Você brinca primeiro, depois quando você não quiser mais, você me dá. Que tal se a gente brincar juntos? Não é assim? O que muitos pais fazem? Ó, não leva desaforo para casa não, hein? Empurrou? Olha, se foi empurrado, empurra também. Você tomou um tapa, um soco, uma mordida? Morda também. Então o que os pais geralmente fazem? Ou ensinam a teologia da retribuição, leva, né? Não é isso? A teologia da retribuição é isso. Tomou, dá também. Exatamente. Ou o pai ignora. Não, deixa pra lá. Não, gente, está errado. Quando o pai fala, não, deixa pra lá, está errado. Por quê? Porque ele não deixou, ele perdeu a oportunidade de ensinar. Chegar para o filho e falar assim: meu filho, eu entendo que você pegou o brinquedo primeiro, mas Jesus ensina que nós temos que dividir. Ele ensina isso o tempo todo. A bondade, a misericórdia, a graça. Então você vai lá agora e você vai pedir perdão para o seu amiguinho. E você vai orar por ele. E se ele não quiser aceitar o perdão, papai, ore por ele mesmo assim. Esse é o poder do Evangelho. Se você tratar o seu filho só com comportamento, ele vai ser um moralista. O Evangelho toca no coração, essa é a diferença. Estou caminhando aqui para o finalzinho. Eles precisam entender que a palavra de Deus trabalha dentro e fora deles. Portanto, o objetivo da educação dos filhos não pode ser simplesmente ver crianças bem comportadas. Sabe aquela criança? Não, ela é quadradinha, é um robozinho. Não é. Isso é comportamentalismo. Behaviorismo, né? A palavra do inglês do comportamento. Né? Seus filhos devem compreender por que pecam e como experimentaram a mudança. Por que você fez isso? É aí que está o X da questão. É o seu coração pecaminoso, orgulhoso, egoísta, que não quer dividir. Né? Muitos pais rebaixam o padrão bíblico. Ao invés de ensinarem a bondade e o perdão, ensinam a ignorar. Tá? Ou a retalhar. Vai lá. Porra também. Falta só mais um slide. Quando pais dão essas orientações, o Evangelho escorreu pelo ralo da oportunidade. Que orientações? Ou ignora ou retalha. É preciso então mostrar a necessidade de perdoar, orar pelos inimigos. É isso que Jesus ensina. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que toca a mim, por isso que essa aula para mim é muito difícil.
Eu tenho 3 filhos pequenininhos que vivem em pé de guerra todo dia. Todo dia. Ou é a mais velha com a mais nova, com a do meio com o mais novo com a da ponta. É assim, ali é uma trindade difícil. Trindade difícil. Né? E assim o tempo todo. O que Jesus faria? O que Jesus faria no seu lugar? Mostra a bondade, mostra o amor. Perdoa, filho, perdoa, Letícia, perdoa, Ana Maria. O tempo todo. Cansa. Não é, Michele? Cansa. Mas eu não posso abrir mão disso. Se eu abrir mão de dar para os meus filhos o Evangelho, eles vão se perder. É o tempo todo na cabeça deles. Jesus ensina a perdoar, Jesus ensina a amar. Dê um brinquedo agora. Às vezes a vontade, e sinceramente, é deixar a coisa rolar, entendeu? Deixa o filho pegar fogo. Não pode. Quando nós inundamos nossos filhos com o Evangelho de Cristo, chegará o momento deles tomarem a decisão de abraçá-lo ou não. Mas eles vão fazer isso. Porque eles entenderam o Evangelho. E para concluir, o Evangelho é o poder de Deus para a criança rebelde. Você tem um filho rebelde? Acho que todos nós já tivemos, né? Ou temos, né? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a criança que vive atormentada por medos vários, sabe? Medo do escuro, tragédias, mortes. O Evangelho é poder para ela. O Evangelho é poder para a criança insegura nas suas emoções. Mas e aquela criança que não brincou comigo, que preferiu a outra? O Evangelho é poder para ela também. O Evangelho é poder para as crianças com ausências paternas, sabe? Que foi criada sem a presença do pai, geralmente. O Evangelho é poder de Deus para o adolescente cheio de dúvidas. O que eu vou ser? O que eu vou fazer? Com quem eu vou namorar? Com quem eu vou casar? Para aquele adolescente cheio de questionamentos interminados. Mas pai, por quê? Mas mãe, por quê? O Evangelho é o poder de Deus para o adolescente com o coração frio na fé, que não quer mais saber de ir para a igreja. O Evangelho é o poder de Deus para o adolescente revoltado ou enamorado do mundo, que está começando, né, a gostar do mundo, das coisas do mundo. O Evangelho é a única e poderosa resposta que nós temos para os nossos filhos. É Cristo para eles. Não tem outro jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós cada dia. Você tinha razão, não terminei minha aula. Obrigado, viu, pelo seu encorajamento. Em casa a gente conversa. Eu só queria lembrar que como a gente tem trabalhado em todas as aulas, né? E até para isso acontecer, nós conseguimos dar essa instrução formativa para os nossos filhos. A gente precisa primeiro trabalhar o nosso coração. E aí, o que nós precisamos? Nos encher do Espírito. Né? A gente tem trabalhado isso aqui em todas as aulas. Qual a importância de nós nos enchermos do Espírito até para nós educarmos os nossos filhos? Porque não é fácil a repetição. Se eu não me encher do Espírito, a primeira coisa que eu vou fazer é chacoalhar e gritar, né? E disciplinar com ira. Porque é isso que vem do meu coração. Então, Fábio, a nossa disciplina que a gente vai ver na próxima aula, corretiva, ela só vai funcionar também quando o meu coração estiver cheio do Espírito e eu aprender essa instrução formativa. É verdade. Pastor, Oi, eu queria só falar uma coisa, não como mãe, apenas, mas como professora, né? Duas coisas. Como educadora dentro e fora, né? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa adulta falar algo que me marcou muito. Eu sempre trabalhei com adolescentes, sempre. E ele falava assim, os adolescentes estão difíceis? Estão, mas sempre foram. Mas os pais e as mães é que mudaram. Os pais e as mães estão focados em ser felizes e esqueceram da tarefa de pai e mãe. Verdade. E eu vejo isso em sala de aula. Muitas vezes um comportamento do aluno eu percebo quando eu atendo o pai ou a mãe. E outra coisa importante que quem pegou a minha pessoa do ano passado para esse, né? Mais uma incumbência que chegou para mim na sala de aula. Eu tenho que trabalhar as habilidades socioemocionais dos meus adolescentes. Então, isso teve que... Isso é moleza. Então, só que eu sou professor de matemática. Nossa, tem tudo a ver. Né? Aí, eu escrevi, eu demorei um tempão. Eu demorei um tempão para escrever o texto, até meu chefe elogiou, mandou eu compartilhar. Falei, mas eu demorei muito para escrever isso aqui. Eu tenho noção que eu não vou chegar nem num terço. Eu posso lembrar o meu aluno de tudo isso que eu escrevi e tentar trabalhar, mas eu falei assim pra ele,
Isso não é papel da família, né? Detalhe. Então, uma coisa importante, as escolas estão de olho nisso. E nem sempre os professores são cristãos, nem sempre os professores partilham da mesma fé que os pais, né? Os meus alunos, eu tento sempre ser um bom exemplo, eu falo isso para eles, mas não são todos os meus colegas que são assim. E os adolescentes estão carentes de boas referências. A gente não pode esquecer que nós moldamos principalmente pelo exemplo, né? E é o que o senhor falou, é até nós morrermos, né? O meu filho está moço, mas lá em casa a gente senta para conversar ainda. Quando a gente erra, a gente chama o Gabriel. Isso ainda acontece com o Gabriel? Sim. Uau. Não, e a gente chega, muitas vezes a gente erra. E a gente chega para ele, filho, a gente acha que a gente falhou aqui. Né? Então a gente queria te pedir desculpa pelo mau exemplo que demos. E eu acho que a gente só não pode desistir. Isso. Né? A gente tem que estar à luz da palavra e entender que é uma bênção. E é um trabalho árduo? É muito difícil. Muito difícil. Muitas vezes frustrante em alguns momentos. Mas cuidado, as escolas estão de olho. Se nós não moldarmos, as escolas vão moldar. E, ó, alguém está moldando o tempo todo. E eu falo, gente, eles passam muito tempo nas escolas, eles têm professores como referência. E uma vez uma aluna me falou assim, professora, eu fico muito feliz, eu já estou terminando. A Fabinha já põe na mão. Ela veio assim, professora, eu vejo o jeito que você fala da sua família, né? E isso eu acho tão importante. Eu acho que eu não tenho 1/3 de cada sala que tem pai e mãe em casa. Já está no segundo padrasto, na madrasta não sei qual, tem trocentos meio-irmãos. Então eu acho que a gente precisa, como igreja, se a gente não for luz e sal, alguém vai temperar. É verdade. E eu acho que a gente não está fazendo a nossa parte. Porque eu vejo isso em sala de aula, isso me assusta. Né? Então só isso. Obrigado, Adriana, por compartilhar. Muito bom. Alguém vai se confessar um pecado? Pecado não. Só queria reforçar a questão da repetição. Sim, da repetição. Eu lembro de um curso que eu fiz, o pastor falava assim, olha, você lê a Bíblia toda, depois você lê a Bíblia toda, enquanto você tiver vida, você vai lendo a Bíblia toda. Ele falou, por que da repetição? A repetição é como se você pegasse um carimbo. Se você só tocar aqui na folha, agora se você aperta, não vê as vacas, os animais, eles pegam lá o ferro e assim, essa é minha. É assim que tem que fazer com o filho. Quanto mais você repetir, mais vai enraizando. Sim, então quando vê Francisco, lembra daquele velho ditado? Água mole, pedra dura. Tanto bate, até que fura. Essa é a ideia do inculcar, né? De Deuteronômio 6. Todo dia. Aquele termo que é traduzido por inculcar, no hebraico, ele é um escrever em pedra. Né? É difícil você escrever na pedra. Machuca. Né? Você tem que machucar a pedra. Não tem outro jeito, né? Cuidado. Você tem que machucar com cuidado para poder escrever. Mas depois de escrito... Tá bonito. Ninguém apaga. Ninguém apaga. Pastor, Isso aí. e como o senhor falou, na pedagogia a gente fala muito da janela das oportunidades, né? Mas para a gente poder, a gente tem que estar cheio do Evangelho. É verdade. Você só consegue ter a oportunidade de falar do Evangelho se você estiver cheio dele. É verdade. E o tempo nos consome. Ninguém né? pode então, falar do que não tem, do né? que não tem. Né? Então, o que ela falou é muito importante porque na sala de aula ela está com os adolescentes. Eu estou com o ensino fundamental. Uma criança de 8 anos virou para mim e falou, Pro, vem ser minha mãe. Vem ser minha mãe. Quando ela falou aquilo me tocou. Vem ser minha mãe, por quê? Qual é a referência dela de mãe? Olha a carência, né? Ela tem 8 anos, né? E foi após eu chamar a atenção dela, de forma individual, fora da sala, conversar e entender o porquê ela tinha tomado aquela atitude. Aquilo de vem ser minha mãe me tocou, e é o que você falou. Né? Qual é o nosso papel? O que nós estamos fazendo? É verdade. Né? E a gente só pode fazer se a gente estiver cheio de Evangelho. Vamos orar, queridos. Vamos encerrar. Nosso